30 e 31. 1 Reis 16, 30, 31, 32 e 33. Vamos ler? E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Pode voltar no verso onde a gente começou a ler, que é o 30. Pode tomar os seus assentos, irmãos, e vocês vão abrir no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. E é aí onde nós vamos meditar. Então, a Bíblia vai falar que Acabe, ele, filho de Onri, que o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Todo mundo conhece o rei Acabe. Ele era o que mesmo? Ele era o rei de Samaria. Ele foi chamado e levantado pelo próprio Deus. Só que a Bíblia vai dizer que o rei Acabe, ele se deixou se levar pelo desejo das paixões, os desejos da sua carne. E você vai ver que Deus compara Acabe um dos piores reinados, um dos piores reis. E isso me dói quando eu leio essa mensagem e vejo Deus fazer comparação de homens, ou de homem que ele chamou para um segmento espiritual, e esse homem passa a fazer aquilo que desagrada ao coração de Deus. Então o rei Acabe, ele foi um dos piores reinados, um dos piores reis, e a Bíblia ainda diz, foi um dos piores antes do que todos. Então você vai observar o texto que aqui Deus está falando sobre um rei, um reinado que foi confiado nas suas mãos, e que é aquele que foi levantado para governar. Ele passa a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Primeira coisa, ele deixou os pecados lhe tomar conta, os pecados de Jeroboão. Ele casa com Jezabel, a rainha, a deusa, a prostituta, a rei de Baal. Ele contamina a cidade de Samaria com os pecados. O pecado tomou conta do altar. Ele faz um altar a Baal, uma igreja a Baal, cultua Baal. Ele faz tudo que desagrada ao coração de Deus, como a Bíblia nos mostrou. Só que tudo isso está acontecendo, e Deus olhando do céu e vendo isto. E ele vai e ainda me casa com a rainha Jezabel, é isso? Ele casa com a deusa do amor, a linda prostituta. E aí passa a ser dominado por ela. E faz tudo que Deus não aprova. Aí no 1 Reis, capítulo de número 17, onde eu pedi para vocês abrir, você vai ver que Deus, ele não pede batalha. Deus sempre vai levantar alguém quando tu faz errado. Deus vai sempre olhar para alguém. Não pense você que no seu reinado, no seu chamado, no seu ministério, na sua caminhada, que você fazendo o errado,
Deus vai só olhar para você, não. E quando você desagrada a Deus, Deus já está olhando o outro e levantando o outro no seu lugar. Você percebe que todo mundo que inicia, que começa bem. Todo mundo inicia bem. Mas no decorrer do tempo, no decorrer do dia a dia, do ano, a pessoa ela começa a fazer errado. Você entra numa empresa, nos primeiros dias de trabalho, você é uma pessoa excelente. O teu chefe olha para você e diz: nossa, que pessoa exemplar, trabalhador, honesto. Mas no passado mês, você começa a mostrar as suas unhas, começa a mostrar quem você é, e você já não passa mais desses elogios. As pessoas, o teu chefe, ele já vai te olhar com um olhar diferente. Porque você chegou era uma coisa e agora você é outra. Nos primeiros dias de trabalho você chega tímido, mas na terceira semana você já é uma pessoa ousada. Você já é uma pessoa que já mostrou as unhas dos pés. Então você vai ver que o rei Acabe, Deus olha para ele e compara ele, que ele foi um dos piores reis aos olhos de Deus. E isso é a pior coisa que tem. Quando Deus confia em você, que Deus tem você como ninguém. Mas você andar com a Bíblia não impede que alguém olhe e imagine que você é crente. Você se vestir como crente, cantar como crente, pregar como crente, isso não impede de você querer provar para alguém que você anda sincero com Deus. Mas o problema não é você mostrar para as pessoas que você é. O maior problema está aquilo que Deus fala de você. Aquilo que Deus olha para você, pensa de você, fala de você. Porque cada passo que você dá é Deus escrevendo uma história, um livro, uma página na sua vida. Então imagine, a Bíblia diz que ele levantou um altar, uma igreja altar, um altar de Baal. Ele cultua Baal, escreve para Baal, se doa para Baal, e esquece das leis, dos preceitos de Deus, ou dos princípios de Deus. E o que acontece? Deus poderia olhar e ficar sossegado, dizer: não, deixa ele estar todo, deixa todo. Ele quer fazer do jeito dele, deixa ele fazer. Não, Deus olha para alguém. E Deus vai olhar para quem aqui no capítulo de número 17? Deus ele vai olhar para Elias. Elias aqui, ele já é crente. Só que nós vemos uma audácia da parte de Elias aqui. Porque no versículo de número 1, a Bíblia vai dizer assim: então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vivo Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então você percebe que aquele já é crente. Elias olha para ele e faz um desafio. E Elias, isso aqui, ele lança uma palavra, não é uma profecia. Não é uma profecia que ele diz assim: Acabe, Deus manda te dizer, ou Deus manda te falar. Ele fala com as suas próprias palavras. Ele chega a Acabe e diz: Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cujo a face eu, Elias, estou. E ele lança um desafio, que durante o quê? Estes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Deus não mandou ele profetizar isso. Deus não olha para Elias e diz: Elias, tu vai até Acabe e profetiza que durante alguns anos não vai haver chuva, não vai haver orvalho. Não, Elias, o tipista, ele aqui prova para mim, para a igreja, para aqueles que lê Bíblia, que servem a Deus, que o próprio Elias está indignado. O próprio Elias está
segue a sua própria lei, o seu desejo está envolvido no pecado, na corrupção, levantou altar, levantou pessoas, ou desandou o povo de Samaria, a cidade inteira estava contaminada, pessoas na idolatria, pessoas no pecado, no erro, pessoas entregues aos desejos, aos prazeres. Então observa que Elias, ele está vendo essa situação, ele está vendo isso, e nesse versículo ele prova para nós, igreja, servo de Deus, que ele está indignado, revoltado com a situação que os seus olhos estão vendo, apreciando, e ele vai e lança um desafio para o próprio Acabe, com a sua própria palavra. Imagine o tamanho da revolta que Elias estava por ver ou por notar a situação do que está acontecendo na cidade de Samaria, e ele vai e lança uma palavra. Eu vou dizer uma coisa para você, aqui ele está correndo risco, quando ele olha para o rei e lança uma palavra como essa, mas o que falta no dia de hoje é pessoas como Elias, pessoas de coragem, que quando vê o erro, não compactuar com o erro, mas se levantar, independente se é rei, se é profeta, se é missionário, se é evangelista, se é pastor, se é presbítero, se é levita, se é diácono, mas olhar e não compactuar com o erro, com o pecado daquilo que os seus olhos ou do que você está convivendo. Aleluia! Não é mensagem, é o mesmo tempo. Eu tenho muitas informações. Aqui eu já pregaria já, só que eu quero compartilhar algo tremendo com vocês. A Bíblia mostra para nós aqui que Elias, ele lança o quê? Um desafio. E ele fala indignado com a situação. Hoje não, as pessoas vivem e convivem com tudo no meio da igreja. Eu não sei como as pessoas convivem com tanta porqueira, com tanta lixaiada no meio da igreja, no altar, no público, e ao mesmo tempo estão conformadas. Não estão nem aí com a casa de Deus. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa se levantar. Então nós vemos aqui um texto onde Elias se levanta. Só que a Bíblia diz no verso de número 2 que depois que Elias se levanta e abre a sua voz contra o rei, aí agora é que Deus se manifesta através da vida de Elias. Mas primeiro Deus olhou e viu: será que ninguém vai se levantar? Ninguém vai fazer nada, ninguém vai falar nada. Vocês vão compactuar, vocês vão viver essa idolatria, ou seja, vocês vão aceitar essa situação. Ninguém se manifestou, mas quando Elias se manifesta e lança a sua palavra, aquilo que estava dentro do seu coração, no seu sentimento, depois da sua palavra, Deus agora se manifesta na vida de Elias. Aí é onde Deus fala. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Então Deus primeiro esperou ver ele se manifestar, e depois Deus agiu. Não é Deus primeiro se manifestar, é você não compactuar, não concordar, não aceitar. Depois daquilo que você não aceita, aí Deus olha e diz assim: tem alguém lá embaixo que não aceita. Agora eu vou me levantar. Aleluia! Aleluia, Deus. Eu não pensei que eu estava com vontade, mas parece que eu estou. Então você vai perceber que depois que ele se levanta, Deus, depois que ele fala, Deus agora fala através, Deus dá a direção, ao direcionamento. Depois que ele fala, depois veio a palavra do Senhor dizendo, depois que ele se manifestou. Então tem situações que primeiro é você que tem que fazer, depois Deus. Ah, meu Deus, eu não quero falar agora. Não fique sentado esperando Deus agir, para depois você agir. Primeiro você age, depois Deus se levanta ao teu favor. Eu não vou conseguir, porque eu tenho algo diferente, mas eu ficaria aqui. Aí você vai ver
que depois que Deus fala, o terceiro, Deus vai dizer: parte daqui e vira para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Você já leu o texto aí, eu sei. Você vai ver que ele obedece, ele vai para o ribeiro de Querite. Deus guarda ele lá. Isso aqui é um deserto para crente. E Deus dá uma orientação: fica lá no ribeiro. Olha, a primeira coisa que Deus dá para ele é água. Deus não levou comida, mas a primeira coisa: vai para o ribeiro de Querite. Lá tu vai ter o quê? Água para tu beber. Então tu não vai morrer. Tu vai se esconder lá, vai beber água. Só que eu já determinei um povo que vai te levar pão e carne. Aqui agora começa a história. Quando Deus ele vai falar do povo, o povo aqui ele é o quê? Um animal. E esse animal ele é muito inteligente. Ele é superior à águia. Não existe um outro animal como a águia. É por isso que todo dia nós ouvimos aí alguns tipos de profetas dizendo que não prega para papagaio, para periquito, porque ele prega para águia, porque ele sabe que a águia é maior do que um papagaio, a inteligência é maior. Então você vai ver que Deus orienta o quê? Um povo. É um animal que ele consegue ter o quê? Efeito sonoro. Ele é um animal que é inteligente. Ele consegue produzir sons. Olha o animal que Deus escolhe. E a capacidade e a inteligência que Deus coloca no animal para ajudar o homem. Eu vou dizer uma coisa para você que você nunca ouviu. E eu vou dizer: todo mundo já viu pregar essa mensagem falando do povo. Só que para alguns teólogos, alguns estudiosos, vai dizer que aqui não é o povo que sustenta ele. Seria alguns homens que tinham estabelecimentos que levavam o alimento para ele, que Deus levantou para sustentar ele. Eu aqui não afirmo isso, mas eu vou afirmar aquilo que a Bíblia está dizendo. É um povo, é um animal. Então nós vamos o que? Pela palavra. É um animal que consegue ter o que? Empatia. Deus usa esse tipo de animal para ajudar o profeta que está lá no deserto de Querite. Para que Deus ele usa esse povo? Deus usa esse povo para acontecer um milagre na vida do profeta. Elias vai beber da água do rio e vai ter comida dada pelos corvos. Então Deus está falando o que para ele? Vai. Olhando para o verso de número 1, ele desafia o rei. Quem desafiava o rei naquela época era suscetível à morte. Entenda? Para algum que acha que eu estou só de barulho. Então ele desafia o rei. Aqui Deus está olhando e dizendo: meu filho desafiou um homem de autoridade, um homem que não tem compaixão, não tem princípios. Deus olhando queria dizer quantas palavras assim: ele vai morrer, vai matar ele. Então Deus olha e diz assim: eu não vou deixar você morrer, eu vou tirar você dali, vou te levar para o deserto. Ah, meu Deus do céu, é para tu sobreviver, continuar vivo, porque se tu ficar, tu vai morrer. Eu vou liberar a primeira palavra para a vida de alguém. Tem pessoa que está passando pelo deserto e não está entendendo. Tem pessoa que está vivendo um momento de crise difícil que não está entendendo. E Deus está dizendo assim: tu não está entendendo, mas tu vai ver uma amanhã ou depois o que eu estou fazendo para te sustentar e para te manter de pé na minha presença. Deus está batendo frente no deserto para
verso de número 1. Não vai fugir desse texto. Elias não tem medo de falar com o rei Acabe. O rei me ajuda a pregar. Vocês viram que ele não teve medo. Ele teve? Não. Por que os crentes do dia de hoje têm? Não vou falar porque é pastor. Eu não vou falar porque é maior do que eu. Eu não vou falar por causa disso. Então tu vai conviver com o erro que você também está vivendo. Então você vai ver que no verso número 1, Elias ele não tem medo de falar com Acabe. Elias sabe, Elias aqui, ele sabe que Acabe ele é rei e pode o que? Trazer uma sentença de morte para a vida deles. Elias não tem medo de se posicionar. Aleluia. Que é isso que falta no meio da igreja, ter posicionamento. Então Elias ele não tem medo. Acabe, aqui nós sabemos que Acabe aqui não é maior do que a palavra, né? Acabe aqui não é maior do que a palavra de Deus. Então você percebe que ele não é maior. Ele está passando por cima da palavra. No verso de número 1, no B, a Bíblia diz assim, ó, nem orvalho, nem chuva haverá, senão a minha. Então ele deixa bem claro que isso aqui não é uma profecia. Ó, ele não falou aqui, segundo a palavra de Deus que veio até mim. Não, ele está falando segundo a minha palavra. É como se fosse assim, Deus não mandou, mas eu estou falando. Isso aqui é posicionamento, atitude, coragem. Ele fala segundo a minha palavra, então não haverá. Deus ele quer o quê? Posicionamento de crente. E muitos hoje não têm coragem. Nós somos mais covardes na presença de Deus do que bater no peito e garantir o que nós estamos falando. Só que Elias ele diz, segundo a minha palavra, ele deixa bem claro que isso aqui não é uma profecia, mas é de uma forma ousada perante ao rei. Deus não mandou ele falar isso daqui. Ou Deus mandou? Eu vou dizer uma coisa para alguém. Esse texto que nós estamos pregando aqui mostra o poder que tem dentro da palavra. Não entendeu? Esse texto mostra para nós a autoridade que sai da nossa boca através de uma palavra. A palavra, ela pode trazer tempestade, sim ou não? Ou também pode evitar a tempestade. Então, cuidado com palavras. Lembra lá em Gênesis, capítulo de número 1, no verso de número 3, Deus, ele, no início do verso de número 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Não é isso? Só que no verso de número 3, a Bíblia diz que disse Deus, haja luz e houve, então tudo foi feito através da palavra. Aleluia. Tudo foi feito através da palavra. Abre Provérbios 18 aqui para nós. Então a palavra tem poder. 18, 21. Então Elias olha e diz, segundo a minha, tem autoridade. Aquilo que sai da boca de alguém. Aleluia. Tanto para abençoar, tanto para amaldiçoar. Então a palavra, ela tem o que? Poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Em outras palavras, através da palavra. E aquele que ama comerá do seu fruto. Então tudo é segundo a palavra. Tiago 3,10. O que a Bíblia vai dizer? Nós estamos pregando Bíblia. O que o profeta ele disse, o que está acontecendo. De uma mesma boca procede bênção. Meus irmãos, não convém que isto se faça
assim. Então, a palavra ela tem poder ou não? Voltando para Elias, ele diz: segundo a minha palavra, não haverá orvalho e nem chuva. Olha, ele estava aqui sendo sentenciado de morte, mas ele se posicionou na frente do rei. Não é porque é rei, não é porque tem título, não é porque tem identidade, currículo, não é porque, oh meu Deus do céu, tem curso. Não, o importante aqui é posicionamento. Aleluia. Isso aqui é profético, igreja. Que tipo de pessoa que você é hoje? Você é aquele que abençoa ou amaldiçoa? Você é aquele que compactua ou não? Você é aquele que confia na palavra que sai da tua boca ou não? Ou você é aquele que sai e depois volta? Porque aquele prova a pessoa que ele é. Você é a pessoa que traz tempestade ou é a que evita a tempestade? Quem é você? E aí, igreja? Se eu fosse você, eu daria glória. Glória a Deus, aleluia. É boa, mas vai cortar. Verso de número 2, o que a Bíblia diz para nós. Depois veio o que? A palavra do... Está aí? Depois veio a palavra do Senhor. Deus só fala depois que Elias tem falado. Muitos crentes estão sofrendo porque eles só lê a Bíblia, aquilo que lhe interessa. Mas não lê aquilo que interessa ao coração de Deus. Deus viu tudo isso, mas não falou nada. Mas quando ele se posicionou, Deus agora disse: agora me levanta. Quando você faz, Deus diz: agora me levanta. Quando você obedece, Deus diz: agora me levanta. Quando você se posiciona, Deus diz: agora eu vou fazer. Mas enquanto você não se levanta, não se posiciona, não se coloca na brecha, Deus só te observa. Deus só fala depois que Elias tinha. Lá vai. Quanto mais você reclamar, só vai demorar a tua bênção, o teu milagre, a tua recompensa. Porque às vezes só reclama. A gente chega aqui para cultuar, a gente mostra que está tudo bem, que nós não reclamamos, que nós não falamos, e na verdade murmurou o dia inteiro. Vem para o culto murmurando. Está no culto murmurando. Então você vai ver aqui, quanto mais você reclamar, mais vai demorar a sua vitória, o seu milagre. Deus primeiro espera você falar, para depois Ele te responder. Glória a Deus, aleluia. Mais nada. Não fique você sentado aí esperando Deus agir, Deus fazer, Deus visita lá, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus abençoa assim, Deus levanta assim, Deus mata, Deus tira da sepultura. Deus está falando assim: eu quero ver a sua atitude para depois eu responder. Primeiro você faz, depois Deus responde. Aí eu pergunto para a igreja, todo mundo vai saber responder: por que Deus não respondeu antes? Por que Deus não respondeu antes? Porque quando você se cala, Deus fala. Mas quando você fala, ai meu Deus, Deus se cala. Entende ou não? Porque quando você fala, Deus se cala. Mas quando você se cala, aí Deus, Ele entra, Deus age, Deus faz, Deus levanta, Deus exalta, Deus capacita. É assim que Deus Ele trabalha. Porque enquanto tu ficar murmurando, reclamando, aí Deus está olhando e Deus se cala. Mas quando tu se cala, Deus diz: agora é a hora de eu agir, agora é a hora de eu entrar, agora é a hora de eu libertar, agora é a hora de eu curar, agora é a hora de eu levantar, agora é a hora de eu visitar. Mas enquanto tu estiver falando, Deus só está lá no trono, sentado, só ouvindo. Glória a Deus. É isso que Deus Ele faz, igreja. Sabe por quê? Porque Deus Ele é educado, não é trapaceiro. Deus não fica. Você já viu duas pessoas quando está discutindo? Um quer falar, outro quer falar. Um fala, outro fala. Aí não.
Não, Deus para e fica, fala, vai. Fala que eu te escuto. Apagou agora? Desabafou? Então me ouve. E às vezes Deus fala aquilo que você não quer ouvir. Deus é desse jeito, igreja. Verso de número 3. Olha a ordem que Deus dá para um homem. Deus ele vai olhar e vai dizer o que para ele? Em outras palavras, Deus está dizendo o que para ele? Vai-te daqui, sai-te daqui, corre daqui. Olha o que Deus está falando para ele. Por que Deus está falando isso? A primeira direção para Elias é o que? Não fica aqui, sai daqui. Depois da palavra que ele fala. Então Deus sabia que ele poderia o quê? Morrer. E a preocupação de Deus, vai-te daqui, sai-te daqui. Mas não é com essas palavras que eu estou falando. Ei, não insista em ficar aonde Deus está falando, que é para você sair. Aleluia. Às vezes você está no emprego dizendo, mas eu não quero sair daqui porque eu gosto daqui, está tudo bem aqui, eu tenho um amigo aqui, eu tenho um amigo aqui, todo mundo, ai meu Deus do céu, eu não quero sair daqui. Deus está dizendo, não insista, não chore, não se lamente, levanta, sai, vai. Ah Senhor, mas eu quero aqui porque eu estou acostumado aqui. Deus está dizendo, levanta, sai, eu tenho o melhor para você. Aleluia. Sai daí, vai-te daqui. Ah, mas não, obedece a voz de Deus. Para de ficar se lamentando, reclamando, murmurando. Deus está falando que é para sair, obedeça. Aleluia. E muita gente quebra a cara por causa disso, porque fica insistindo naquilo que Deus não quer. Se Deus te mandou sair, é para sair. Já deu o teu tempo, acabou para você. Mas não, você quer insistir. Você entregou o currículo. Aí essa porta eu quero. Está insistindo, Deus está dizendo, não é essa, é outra. Deus está falando, não é aqui. Aqui não é o teu lugar, sai daqui. Não, Deus, é aqui. Olha, se todos os pastores, todas as igrejas, todos os irmãos pregassem e vivissem a Bíblia como ela é, não daria nada errado para ninguém. Só daria certo. Mas a gente é teimoso. Vamos pelas emoções. Aí eu gosto daqui, eu sou daqui, eu vivo aqui, eu me sinto bem aqui. Deus está falando, tá bom minha filha, meu filho, eu sei que você gosta daí. Eu sei que está tudo bem aí. Você gosta de todo mundo aí, todo mundo te gosta. Mas o teu tempo acabou. Não é mais aqui. Sai daí. Quando Deus chega a falar para alguém, sai, é porque Deus sabe o que está fazendo. Quando Deus fala, acabou o tempo, é porque acabou o tempo. Ele sabe qual é o melhor. E também Ele sabe que pode acontecer um pior na sua vida, nesse lugar. É por isso que Ele diz assim, sai daqui. Vai para o Querite. Ah, pastor, mas para o Querite para mim não dá. Você acha que eu vou sair do lugar que eu estou tão bem para ir para um lugar que lá não tenho amigo? Lá eu vou começar do zero. Lá eu não conheço. Ô irmão, o direcionamento aqui não é do pastor, não é do homem. É Deus quem está falando aqui. Não insista. Sabe por que não insista? Porque Deus sabia que algo terrível ia acontecer na vida de Elias, sim ou não? É por isso que Deus dá uma ordem. Em outras palavras, Deus queria dizer assim, eu gritaria porque eu tenho força para isso e eu gosto. Sai daqui, Elias! Eu sei que não tem ninguém surdo, mas é mais ou menos assim. Deus falando com Elias. Verso de número 13, no verso B. Para quem não entende, olha o que ele vai dizer. Esconde-te a dali. Está vendo? O direcionamento de Deus para ele era esse. Sabe o que Deus queria dizer para Elias? Ô Elias, tem tempo que você se aparece. Ou, em outras palavras, você se mostra. Mas em outros que você precisa se esconder. Tem tempo que você se mostra para alguém, mas tem tempo que você se esconde. Tem dia que você quer sair para a rua, tem dia que você quer ficar em casa o dia inteiro. Mas você não entende, é Deus se escondendo por causa de alguma coisa. Mas tem gente teimoso. Deus estava falando para Elias,
Tem tempo que você aparece, Elias, mas em outros que você se esconde. Aonde, pastor? No Querite. Elias queria ir para o Querite, pastor? Não. Mas quem mandou? Sabe por que Deus esconde ele lá? Para ele não morrer. Em outros entendimentos, você acha que Deus mandou ele para o Querite porque Deus ia matar ele lá? Não ia. Deus esconde Elias para proteger o homem de Deus, em outras palavras, o profeta. É por isso que Deus manda ele ir para lá. Então vou dizer, vai doer agora, mas vai curar. Respeite o tempo de Deus. Aleluia. Respeite o tempo de Deus na sua vida. Se Deus falou, obedeça. Querendo você ou não, tem que respeitar. Se Deus falou sair, é para sair. Se Deus falar é para ficar, é para ficar. Se Deus falar levanta, é para levantar. Se Deus falar é para descer, é para descer. Então, respeitem o tempo de Deus na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, no seu andar, no seu deitar, no seu levantar. Respeitem o tempo, aleluia, de Deus. Glória a Deus. Esse é o segredo. Verso de número 4. Olha o que Deus vai dizer para ele. Eu vou aqui embaixo, ó. E eu tenho ordenado aos povos que ali. Olha o que Deus disse para ele. Deus olha e diz: vai para o ribeiro, vai para Querite, beba da água. Vai para o Querite, beba da água. Fica tranquilo, Elias, porque eu já preparei os covos para te alimentar. Então eu vou dizer algo para alguém aqui que está preocupado, alguém que está com medo. Não se preocupe, não se perturbe o vosso coração. Creia no Senhor. Acredite, Deus está dizendo para alguém assim: olha, eu sei que você está ansioso, ansiosa, preocupado, mas eu vou te sustentar. Eu vou te ajudar. Não te assombre, não te assuste, diz o Senhor. Eu vou cuidar bem de você nesse deserto. Eu vou cuidar de você. Talvez você está dizendo: ah, mas eu não sei o que fazer, eu estou em desespero. O que será na minha vida? Como vai ser agora para frente? O Senhor me levantou aqui nessa noite para dizer para ti: não te preocupa, porque o Senhor é quem cuida de você. É o Senhor que cuida. Aleluia. Quando Deus entrega uma direção para alguém, isso prova para nós que Deus já preparou tudo. Eu queria perguntar para a igreja, e talvez não tenha resposta, porque parece que as nossas pregações não têm sustentado nem alimentado ninguém. É por isso que Isaías diz: quem deu crédito à minha pregação? Porque talvez se viu de fora da crédito. Ah, eu entendi Deus falar. A mesma coisa, se Deus, quando Deus entrega um direcionamento, é porque Deus já preparou tudo na sua vida. Então, para de ficar se preocupando, se lamentando, churumingando, porque quem cuida de você é Deus. Aleluia. É Deus que vai te sustentar nesse deserto. Glória a Deus. Salmo 37, verso de número 25. Olha o que a Bíblia vai dizer. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem sua semente mendigar o pão. Em outras palavras, a sua descendência mendigar o pão. Fui moço, fui criança, fui jovem, agora sou velho, crescido, homem, formado, mas eu nunca vi a sua semente, a sua descendência mendigar o pão. Então o salmista Davi está dizendo assim: é Deus que me sustenta, é Deus que te sustenta. Tu não vai morrer nesse deserto, tu não vai morrer nesse Querite. Não, Deus ele vai providenciar, Deus ele vai cuidar de você, Deus ele vai te sustentar. Só que eu vou te dizer uma coisa no final disso daqui, verso de número 4. Olha o que ele diz: eu tenho ordenado
eu tenho ordenado os povos que ali te sustentar. Então nunca duvide da capacidade de Deus. Aleluia. Se Deus falou, Ele é capaz de cumprir também te deixar vivo. É Deus quem está falando. Hey, Deus está falando o que? O ribeiro que mata a tua sede. É lá no ribeiro que tu vai saciar a tua sede. Você acha que é onde que vai saciar a tua sede? Você acha que é onde? É no ribeiro, é no deserto. É no deserto que tu desce lá para poder beber água. É no deserto que tu desce para se alimentar. Está entendendo, crente? É lá no deserto que tu mergulha, porque se tu não mergulhar, se tu não descer, tu não consegue se alimentar, tu não consegue saciar, tu não consegue beber da água. Mas é lá no deserto que tu desce para beber da água. O Senhor está dizendo, alguns eu tenho sustentado lá no deserto, porque se não é no deserto, não desce para poder se alimentar da água. No deserto, mata a tua sede. O povo traz para você pão e carne. Então a providência aqui é de quem? De Deus. Deus está falando assim, eu vou falar com Deus. Elias, tu faz a tua parte, porque a minha eu faço. Você faz a tua parte e a minha parte eu faço. Te coloco no deserto, no ribeiro. Lá tu vai ver água. Se tu quiser, tu desce e bebe. Só que tu não vê pão e não vê carne. Qual é mais fácil? Você descer, vendo a água e beber? Ou você buscar carne e pão que tu não está vendo? Entende? Ali tu vê água, então tu é forçado a descer, mergulhar e beber. O mais difícil quem faz é Deus, levar o pão e a carne para você. O alimento quem leva é Ele. O pão, lembra lá de João que ele disse, eu sou o pão que desci dos céus. Então eu sou o pão, eu levo pão e levo carne. Mas a água, se tu quiser matar a tua sede, é tu que tem que descer. Quer ser um bom pregador? Ora, desce na madrugada. Quer ser um bom levita, tem que descer, tem que orar, tem que jejuar, tem que se consagrar, tem que ensaiar. É assim que Deus está dizendo, quer ser alguém na minha presença, então tu precisa mergulhar, descer. Porque quando tu desce, pode ter certeza que tu vai se saciar. É por isso que tu vê crente cheio, crente vazio. Porque aquele que está cheio, ele prova que ele desceu. Mas aquele que está vazio, prova que não desce. Então Deus está dizendo assim, quer ser cheio, quer se alimentar, quer saciar a tua alma, o teu espírito, então desce, mergulha. Sabe o que Deus queria dizer para Elias aqui? O que eu vou fazer na tua história, Elias, é único. Ninguém entendeu, né? O que Deus vai fazer na sua história será algo único. Glória a Deus. Não é igual aquilo que tu vê contando por aí. Olha, eu vi acontecendo isso. Aí eu vi milagre. Aí eu contou isso. Aí contou um testemunho. Aí contou aquilo. Deus está falando para alguém. O que eu vou fazer para você é algo único. Deus vai dizer assim: o que eu vou fazer para você não será igual daquilo que tu ouviu falando, mas vai ser diferenciado. Vai ser algo único. Em outras palavras, eu queria dizer assim: é só para você. O que eu vou fazer é só para você. Mas qual é o segredo para viver tudo isso, pastor? Está na palavra. Qual é o segredo para mim viver tudo isso? Está no texto. Quer ver a prova no texto? Verso de número 5. Olha o que a Bíblia vai dizer. Foi, pois, conforme a palavra. Está no texto? O que eu faço para viver tudo isso? Tem crente que vive meio termo, metade de milagre, metade de uma vida com Deus, metade de obediência, metade de santificação.
metade de autoridade, metade de santidade. Mas o segredo, irmão, a Bíblia está aí, obedece quem quer. Eu dizer que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a Bíblia aqui ela orienta. Verso de número 5, o que eu faço para viver tudo isso? E, cadê? Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Olha o que ele fez. O segredo é o quê? Mas Deus não vai pular. Se submeter à palavra. Que é o que muitos não querem. Acho ligado. Eu vou naquela igreja porque lá é desse jeito, eu vivo desse jeito. Eu estava vindo para o culto ali agora. Minha esposa olhou para mim e disse assim: será que a irmã vai para a igreja? Eu falei: vai. Mas desse jeito eu falei: é que lá deve ser liberal. Lá é legal, normal. Mas abastando tudo, é bom. E tomara que sente na primeira cadeira. Tem igreja? Aí eu já respondo logo: se fosse lá para onde eu estou. Porque eu fazia questão de olhar daqui, sentar no meio. Nunca mais ia daquele jeito. Falei: Jesus amado, ou converte crente, ou desvia o lado crente desse jeito. Então nós vemos aqui que Elias obedeceu o quê? A palavra. O segredo para vencer na vida, para ser uma serva, para ser um servo, é submeter a palavra de Deus, o direcionamento daquilo que Ele quer para a sua vida. Entende, igreja? Obediência, igreja. Obediência, crente. Obediência, povo. A quem? A palavra. O mesmo verso de número 5. E habitou junto ao ali, Bíblia. E ele habitou junto ao ribeiro de Querite. Ele foi porque ele quer. Se dependesse dele, ele ia. Ele não ia. Agora isso daqui é uma pérola, tá? Só pega quem pode. Só pega quem vê. O que Deus faz com Elias? O que Deus faz em Querite com Elias? O que Deus faz em Querite com Elias? O que vocês acham que Deus faz? Todo mundo sabe, só não lembra. Deus responde Elias no verso de número 3. Ele falou: vai-te daqui. Isso aqui é uma pérola para nós encerrar o culto. Deus ele olha para ele e diz: sai daqui. Verso de número 3. Deus esconde ele. A pérola. Querite é lugar de processo. Glória a Deus. Querite é lugar de processo. Aleluia. Olha lá em 1 Reis 18, 19, o que a Bíblia vai dizer. Para onde que Elias vai? Em 1 Reis 18, 19. A Bíblia diz que Elias ele vai para o monte Carmelo. A pérola que eu disse para vocês. Elias ele, no capítulo de número 18, 19, olha que nós estamos no capítulo de número 17. Mas no 18, Elias está onde? No Monte Carmelo, fazendo, discutindo, e ao mesmo tempo, é lá que ele desafia 450 profetas de Baal. Peraí, não entendi, pastor. Primeiro Deus fala, entendeu? Não entendeu? Não falo, com as minhas palavras. No capítulo de número 17, a pérola, Deus leva ele para o Querite, para o deserto, para o processo. Não entendeu não? Aleluia. No 17 Deus está levando para o processo, para o deserto, para descer, para ficar distante dos amigos, da família, dos parentes, de pessoas,
Mas no capítulo de número 18, Deus já tinha dado uma energia para o homem, dizendo: ah, meu Deus, desceu. Deus querendo dizer para ele assim: está vendo? No deserto eu te preparo, porque a caminhada lá na frente é longa. Ah, tem gente que não entende não, que está vivendo hoje. Deus está dizendo: tu não entende? Eu vou te contar aqui agora. Olha, tu está vivendo um processo, tu está vivendo no deserto, tu está vivendo um momento de crise, um momento de preocupação, um momento de problema. Tu não está entendendo, mas se tu obedecer a minha voz, a minha palavra, depois desse processo, desse deserto, eu vou te levar para um lugar de exaltação. Aleluia. 17 Deus leva para Querite. Para quê, pastor? Eu não entendi. Para se preparar. É por isso que eu fico chateado com o crente. É por isso que eu fico bravo quando o crente falta no culto. Porque talvez era naquele culto que Deus ia falar com ele, preparar ele. E em outras palavras, eu falo com minha esposa assim: olha, eu queria, ou nós queria, que esse crente fosse como nós. Porque tem uns que não aguenta nada, já está morrendo. Tem uns que não aguenta fazer nada, já para, desiste. Nós aqui não temos motivo de parar, de desistir. Eu não vejo tempestade, momento ruim, difícil, para mim não estar aqui, é doendo, gemendo, chorando. É aqui que eu tenho que estar. Porque talvez no dia que eu não tiver, Deus não tem aquilo que ia me entregar. Então, aqui nós vemos que 17, Deus pega ele lança uma palavra, ele fala uma profecia que Deus não manda. Deus fala assim: agora eu vou te tirar daqui, porque senão tu vai morrer. Eu vou te levar para Querite, tu vai ter que beber água, tu vai ter que ficar dependente de mim. Eu vou levantar o povo, vou levar pão, vou levar carne para você. Ah, Deus, eu não estou entendendo. É crente teimoso que não ouve e não obedece a voz de Deus. Ah, Senhor, eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel, eu estou ali o tempo todo. Por que isso me veio? Eu sei o que está acontecendo. Vou sair da igreja, vou sair da presença. Tem hora que pede 5 minutos para Deus, faz aquilo que a carne quer, e Deus dizendo: não está entendendo, não quer isso que eu te quero, é no Querite, é no deserto que tu vai ser dependente de mim. Só que eu vou dizer uma coisa: eu estou te preparando. Tu não entende não? Já obedece a minha voz, porque se obedecer a minha voz, tu vai entender depois. No capítulo de número 18, a Bíblia diz que Elias agora não está no Querite, ele não está no deserto, ele já obedeceu, já viveu o processo, e agora ele está vivendo um novo desafio. Lembra que eu disse: Deus está escrevendo uma nova história, e é única na tua vida. No 18, ele está na frente com 450 profetas de Baal. Quem é esse para lutar contra 450 profetas de Baal se não estiver preparado? Mas se tu olhar lá atrás ele viveu o processo. Então vou dizer uma coisa: para se levantar na posição daquilo que Deus quer, é preciso sim viver o processo de Deus. Glória a Deus. Você acha que eu saio da minha casa para ter que dizer: levanta a mão que Deus vai dar a chave? Você acha que eu saio da minha casa, me preparei hoje o dia inteiro para chegar aqui e dizer: Deus está dando uma chave de apartamento, Deus está dando um carro novo? Eu olhei minha esposa e disse assim: tu já parou de ler a Bíblia? Eu olhei para ela assim: tu está preocupado, o que tu quer? Ah, para você deitar e descansar. Eu falei: não, me deixa, eu comecei agora. Porque eu não quero vir aqui no culto e ser mais uma pregaçãozinha. Eu quero vir aqui e dar o melhor. Eu quero vir aqui trazer uma palavra. É isso. Vocês entenderam? Aleluia. O homem que estava lá no Querite, vivendo o processo, no deserto, onde está agora? No monte. Foi lá que ele viu o fogo descendo do céu, não foi? Foi ou não? Então ele está vivendo o novo. Quer viver o novo? Obedece. Para de querer seguir os teus desejos, as tuas vontades, aquilo que tu quer. É o que Deus quer. Aleluia. Se quiser viver só vive o novo e obedece.
É por isso que tu vê a igreja o ano inteiro do mesmo jeito. No mesmo lugar. Não muda! Por que, pastor? Porque não obedece. Não adianta obedecer hoje e amanhã não. Obedece hoje, obedece amanhã, obedece depois, obedece um mês, o ano, a semana, o tempo todo. Para viver a nova história, o novo de Deus. Pegou, igreja? Glória a Deus. Quando Deus pega ele e leva para o Monte Carmelo, entenda. Quando Deus pega ele do processo e leva para o monte, sabe o que ele está vendo aqui? Aqui ele vai se sentir o quê? Um rei. Depois da prova, do processo, do choro, da lágrima, toma a bênção, agora todo mundo é bom. Mas lembra que primeiro você viveu para depois é isso. Pegou a pérola? Glória a Deus. Primeiro se vive o processo para depois a bênção. Então aqui ele vai se sentir herói. Aonde? No Carmelo. É no Carmelo que ele é honrado. E vou te dizer mais. Meu Deus. Enfrente os homens. Aleluia. Porque quando ele chega de frente aos homens, imagine somente ele. E desafia 400 e sozinho. Que olha e diz assim, esse cara é louco. É doido, vai morrer. É mais um. Morreu? Não. Então lá ele é rei. É lá que Deus honra ele. Então Deus honra depois da processo, da prova, da luta, da guerra. Então entenda, viva o que Deus tem para você. Está ruim hoje, está difícil? Seja fiel, permaneça, obedeça. Porque no final dessa prova, Deus ele tem uma nova história e é única. Tem gente que não consegue viver o único a história de Deus. Só vive metade. E ainda está satisfeito com um. Eu não quero isso não. Isso aqui é fichinha, é pouco. Deus ele vai levar o homem lá no Monte Carmelo, na frente de homens. Entenda, vai virar notícia. Não pegou. Aleluia. Vai virar notícia. Aonde, pastor? Eu entendi, no meio de pessoas, da tua família, dos teus, dos teus parentes, de amigos. Alguém vai ter que olhar para você e dizer assim: ó, meu Deus, desceu, hein? Deus te honrou verdadeiramente coisa na tua vida. Agora eu entendi. Deus honra mesmo, viu, irmão? Ô, irmão, Deus é contigo. Muitas pessoas vão olhar para você quando Deus te honrar, mas na hora do processo, daquilo, da dor, da perda que tu viveu, ninguém enxergou o processo de Deus. Mas depois da honra, depois da bênção, todo mundo vai ter que testemunhar que Deus é Deus na tua história. Estou encerrando. Estou acabando. Capítulo de número 17. Deus faz o que com Elias? Ajuda. Deus esconde. No capítulo de número 17, Deus faz o quê? Esconde. No capítulo de número 18, Deus faz o quê? Expõe Elias. 17, Deus esconde. 18, Deus expõe. Entende? 17, tu está vivendo um processo escondido. Ninguém está vendo que. Papai, olha como desce. Glória a Deus. Ninguém está vendo o que tu está vivendo. Acha que é mar de rosa. Eu vou calar minha voz que eu preciso acabar. No 17, tu está vivendo o que ninguém está vendo. Oh, meu Deus do céu. Passando fome, necessidade, desespero, frio, dor, decepção, no deserto, na prova. Mas ninguém consegue ver. Mas no 18, tu está sendo honrado e todo mundo vendo que Deus expõe você no meio de todo mundo. Aí é onde todo mundo diz: eu sabia que Deus ia te honrar. Eu sabia que Deus ia te abençoar. Está vendo? E tem gente enviada do diabo que ainda diz assim: tu lembra que um dia eu te falei? Oh, Jesus. Então vamos lá para a missão
encerrar, não vou passar. São 3 frases aqui agora e eu encerro. Capítulo de número 17. Diga comigo, processo. Processo. No capítulo de número 18, diga comigo, honra. Honra. Glória a Deus. 17, processo. 18, Honra. antes do camelo, Deus vai te levar para o Processo. querite. Ficamos de pé em nome de Jesus. Receba essa palavra. Aleluia. Aleluia. Ficamos de pé, ó. Senhor nosso Deus e nosso Pai.